Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos aqui em Hebreus, agora no capítulo 2, dessa carta tremenda, não escrita por Paulo, provavelmente, mas refletindo muitas das coisas que eram as percepções de Paulo. Lá no começo, no primeiro capítulo, nós falamos sobre Jesus ser superior aos anjos e aos profetas, e as implicações nisso, as implicações disso. Porque o fato de Jesus ser superior aos anjos e aos profetas evoca um testemunho permanente com sua cota inevitável de responsabilidade da humanidade. Aqui nós vamos continuar nessa mesma, como é que eu vou dizer, nesse mesmo raciocínio, né? Nessa mesma vibe, como se diz. Versículo 1 a 4, resumidamente, então, diz assim: Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Continuando aqui, então, na questão do testemunho de Cristo, se trata disso aqui, o testemunho do Evangelho, em um aspecto, em todos os seus aspectos, em um aspecto peculiar da encarnação de Cristo e das alianças. A carta aos Hebreus inteirinho vai tratar disso. Então, o fato é que a palavra foi recebida, a palavra de Deus. Ela foi recebida dentro das dispensações de Deus em um nível inferior no Antigo Testamento. A palavra de Deus foi recebida em um nível inferior no Antigo Testamento. Por quê? Porque eram conteúdos das promessas que apontavam para Jesus. Não era ainda Jesus, mas as promessas que apontavam para Jesus. Isso foi recebido lá no Antigo Testamento. E aquela palavra já tinha a sua cota de responsabilidade. Já tinha a sua cota de glória e tinha a sua cota de responsabilidade. Por quê? Porque era, no panorama da humanidade inteira, a palavra de Deus para aquela época. Portanto, já era algo de uma dispensação celeste, já era algo de uma dispensação vinda do trono de Deus, como palavra, com imperativo para a existência humana. Já tinha essa dimensão, lá no Antigo Testamento. E ela foi dada por intermédio de anjos aqui. Foi falada por meio de anjos, né? Acabei de ler aqui, estou me atrapalhando com o versículo. Mas está falando isso, foi falado por meio de anjos. Nós lemos, por exemplo, no livro de Atos, que quando Estevão foi acusado de estar pregando contra Moisés e contra a lei, o teor da acusação era que Estevão estava blasfemando contra aquilo que tinha recebido, que o povo tinha recebido como mandato celeste, como mandato de Deus, vinda do trono de Deus. Esse era o teor da acusação contra Estevão. E a gravidade disso era a pena capital. E Estevão, diante daquela corte, do STF lá dos judeus, ele fala o quê? Tanto quanto, né? Ele fala o quê? Que aquela palavra que o povo tinha recebido, ao qual tinha sistematicamente desobedecido, foi dado por intermédio de anjos. A palavra que vocês receberam por intermédio de anjos, vocês não a cumpriram. Mataram os que previam a vinda do justo, e agora vocês se tornaram traidores e assassinos do Messias. Os vossos pais, lá no Antigo Testamento, perseguiam aquele que dava o testemunho da palavra, que anunciava a promessa do Redentor, e agora vocês, né, botaram, como é que eu vou dizer, jogaram a pá de cal nas alianças. Porque agora vocês se tornaram traidores e assassinos daquele que havia sido prometido, do Messias de vocês. E isso Estevão jogou na cara deles, colocando em perspectiva os graus de responsabilidade. Primeiro dos judeus que receberam a lei por ministério de anjos e não a cumpriram, e agora eles que estão recebendo o testemunho da igreja e também não estão recebendo. Isso está lá em Atos. E o testemunho de Estevão faz justamente essa intermediação, essa intersecção entre aquilo que foi dado lá no Antigo Testamento para os judeus por intermédio de anjos, já naquele período, e que agora, sendo falado pela igreja, sendo pregado pela igreja, com a colaboração do Espírito de Deus, com o derramar do Espírito, com dons e profecias e milagres, eles também continuavam sistematicamente recusando.
Esse era o testemunho de Estevão. Então, essa palavra é uma palavra aqui, perante a humanidade. Obviamente que aqui, quando falamos de Estevão, eu estou apenas fazendo um link aqui, fazendo um apanhado, porque Estevão é justamente aquela pessoa que fala do testemunho antigo e do testemunho atual da igreja. Estevão está nessa fronteira. E essa passagem está falando justamente disso, essa passagem de Hebreu. Situando as palavras que já trazem suas cotas de responsabilidade por serem coisas de Deus, mas agravando o juízo perante os graus maiores de responsabilidade à medida que as dispensações aumentam. É isso que o autor dos Hebreus está falando aqui, exatamente como Estevão falou lá em Atos. Que se lá no Antigo Testamento a palavra recebida por intermediação de anjos já tem aquele grau de responsabilidade, justamente porque sendo custodiada por anjos, a situa como palavra de Deus. Se lá já tinha uma cota, quanto mais agora que aquele que era o objeto daquela palavra se manifestou, que é Jesus, o portador de todas aquelas promessas, a planificação de todas aquelas alianças, já se manifestou através de Jesus, e a palavra do Evangelho é pregada pela igreja, pelo ministério do Espírito, que é superior ao ministério dos anjos em relação àquelas dispensações do Antigo Testamento. Tudo agora é superior. E se aquela palavra já trazia a responsabilidade, quanto mais essa atual. Retomando, obviamente, aquilo que foi falado no capítulo anterior, em que nos últimos dias Deus tem nos falado através de Jesus. Estou aqui retomando aquele aspecto, porque nos últimos dias nos tem falado pelo seu Filho. Através de quem? Através do testemunho da igreja. Aqui confirmando o que já foi falado no capítulo anterior. Porque o Espírito de Deus vindo sobre a igreja, batizando no Espírito, concedendo dons, torna essa palavra a palavra atual do Senhor, a palavra atual de Deus, que é a continuidade do ministério de Jesus por meio do seu corpo, que é a igreja. E aí a pergunta, como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se aquela palavra antiga já teve a sua cota de glória e seu nível de responsabilidade, apesar de ser uma palavra transitória, porque a palavra atual é superior àquela em todos os termos, quanto mais agora. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa palavra está sobre a humanidade. Não está apenas sobre a igreja, está sobre a humanidade, porque Jesus veio em testemunho para a humanidade. Se a palavra antiga foi dada aos judeus especificamente, a palavra atual pregada pela igreja é o Senhor Jesus como Redentor da humanidade inteira. E será essa palavra que julgará todos nós no final de tudo. Então, a carta aos Hebreus fala da gravidade dessas alianças e da gravidade da aliança atual em Jesus. Porque aqui somos responsáveis pela plenitude de tudo. Não apenas por sombras, mas pelas realidades das coisas que foram manifestadas poderosamente pelo Espírito, que continua a agir na igreja, continua a nos batizar, continua a nos encher, a conceder dons e ministérios e, portanto, continua nesse mesmo grau de gravidade. Tá? Versículo 5 a 8, continuando, ele fala assim: porque não foi a anjos, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, porém, alguém deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembras? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Todas as coisas sujeitadas debaixo de seus pés. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Acompanhem aqui o raciocínio, porque é todo um raciocínio, está dividido em partes necessariamente, mas é um raciocínio completo. Espero ser capaz de resumir aqui o pensamento completo aqui no final desse capítulo. Mas continuando, ele fala assim: não foi a anjo que sujeitou o mundo que há de vir. Por quê? O mundo que há de vir é o mundo que vai se manifestar na segunda vinda de Cristo. Os novos céus e a nova terra. Esse é o mundo que há de vir. Esse mundo que há de vir não é esse mundo que temos aqui agora, obviamente. Mas esse mundo em Deus já está sujeito àquele que o resgatou. Porque esse mundo será renovado por obra do Senhor Jesus. E todas as coisas estão encetadas em sua segunda vinda por coisas que ele já redimiu na sua primeira vinda. Porque o Senhor já veio e já efetuou a redenção de todas as coisas. Mas
Mas nós não vemos isso realizado agora. Mas o mundo vindouro já está profeticamente sujeito a Jesus. Por quê? Porque só ele redimiu todas as coisas. Por que esse mundo aqui não foi sujeito a anjos? Porque anjo nenhum efetuou a redenção da criação. Simplesmente por isso, como já falamos anteriormente. Não foi a anjos que foi sujeitado a esse mundo. Por quê? Porque não foi anjos que redimiram a humanidade. E Jesus é superior aos anjos justamente porque só ele é o Deus eterno, só ele é um com o Deus eterno, e só ele apenas poderia redimir a criação. Portanto, só ele apenas pode estar sujeito à criação vindoura. Só ele, só Jesus apenas. E depois, continuando aqui, um aspecto profético que vai situar as etapas do panorama dessa redenção, que em Deus já está completo, mas que na nossa cronologia ainda está em curso. Então, nós temos que entender, assim, como é que eu vou dizer assim, as indas e vindas do autor aos Hebreus nesse sentido, de coisas que já foram realizadas e já estão, e que ainda estão penhoradas, de certa forma. São realizadas em Deus, mas são penhoradas no nosso tempo. Temos que entender essas indas e vindas do raciocínio do autor sagrado nessa carta. Então, ele fala assim, ele cita Jó, é o livro de Jó que fala isso. Tá? Ele fala assim, continua, não foi anjo que sujeitou o mundo da qual estamos falando. Depois ele fala assim, alguém deu pleno testemunho dizendo, quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que cuide deles? É uma pergunta feita lá em Jó. Em Jó é feita essa pergunta. E aqui no caso, nessa passagem, especificamente nessa citação do livro de Jó, o homem é figura de Jesus de duas maneiras. De duas maneiras. Num primeiro momento ele fala que é o homem que dele te lembres. Fizeste um pouco menor que os anjos. Todas as coisas sujeitadas debaixo dos teus pés. Por quê? Porque o homem, a criação terrestre, foi sujeita ao homem. A terra foi sujeita ao homem. Nós vemos lá no livro de Gênesis isso aí. Então, nesse sentido, o homem mesmo, ele é figura de Jesus. O homem, ele é figura de Jesus. Porque a criação é sujeita a Jesus. A criação será planificada em sua sujeição a Jesus. Mas já está debaixo do seu reinado agora. Então, nesse sentido, o próprio homem é uma figura profética. Adão, no caso, é uma figura profética de Jesus. E aí, aí eu vou advertir isso aqui. Nós temos que tomar cuidado com certas expressões da palavra de Deus, que são proféticas e que se refere a Jesus em um tomo simbólico e profético. Por que eu falo isso, gente? Porque tem muita gente fazendo uma confusão, meu Deus do céu. Na aula passada, no capítulo 1, eu já falei sobre aquela questão do Miguel, né? Aquela teoria que coloca Jesus e Miguel como iguais, ou como Miguel como um título de Jesus. Nada disso. No máximo, Miguel é a figura profética de Jesus. Que nem essa passagem aqui. E uma maluquice desse tipo, por exemplo, vou mencionar de novo aqui, para a gente não cair nesse erro. Uma maluquice desse mesmo tipo foi cometida por Brigham Young, aquele continuador de Joseph Smith, da Igreja Mormon, porque ele também fez essa mesma confusão, dizendo que Adão era Deus. Pegando essa passagem, dizendo que Adão era Deus. Que nem fizeram com Miguel, colocando que Miguel é Jesus, porque naquela passagem são tipos de Jesus, apenas isso. Tipos proféticos de Jesus, apenas isso. Então não vamos confundir a palavra profética ou as figuras proféticas com realidades de fato em relação ao que a palavra de Deus afirma. A palavra de Deus não está afirmando assim, categoricamente alguma coisa aqui, não está fazendo equiparação nenhuma. Nós temos que entender as figuras proféticas que apontam para Jesus, sem fazer equiparação de nenhum nível sobre isso. Então, aqui nas passagens, por exemplo, o homem é a figura de Jesus, que é o homem que dele te lembra. Então, primeiro, com relação à sujeição da criação a Jesus, o homem aparece como um tipo aqui, porque a criação terrestre foi sujeita ao homem lá quando Adão foi criado. E, num segundo momento, fala, fizesse por um pouco de tempo menor que os anjos. É um segundo aspecto. Só que aqui nesse ponto, já o fato de o homem ser criado menor que os anjos, e aí aquela questão que nós falamos antes, que a criação celeste, ela precedeu a criação terrestre. A criação celeste veio antes da criação terrestre, da criação física. Então, hierarquicamente, no panorama total da criação, a criação do homem, ou o homem é inferior aos anjos, porque os anjos são maiores em poder
É isso que está falando aqui. Então, o livro de Jó fala que, apesar da criação ser sujeita ao homem, nesse sentido, o homem se torna a figura de Jesus, ele diz que o homem foi, por um pouco de tempo, criado inferior aos anjos. De novo, o homem como figura de Jesus, no aspecto da encarnação de Jesus. Porque na encarnação, Jesus assumiu a forma de servo. Está lá em Filipenses isso. Outras passagens também falam isso. Filipenses é o que mais afirma, mais de uma maneira mais clara, até eu diria isso. Mas é esse aspecto profético da encarnação, pelo qual Jesus, sendo feito semelhante ao homem, ele se torna por um pouco de tempo inferior aos anjos. Então, está havendo esse paralelismo profético aqui, em relação a essas coisas que Jó vai falando. Num primeiro momento, falando da criação sujeita ao homem, que é uma figura da criação sujeita a Jesus como homem, e depois o fato de ter sido feito por um pouco de tempo inferior aos homens, também se referindo à encarnação de Jesus, que por um pouco de tempo foi feito inferior aos anjos. Mas é um período de encarnação. Por quê? Porque o tempo todo aqui está falando que Jesus é superior a tudo. Então, no panorama total da identidade de Jesus, Jesus nunca foi inferior aos anjos, nunca foi inferior ao homem, nunca foi assim nivelado ao homem no sentido da sua identidade. Nunca foi. Mas no panorama da redenção, sim. Então, vamos entender bem essas coisas, por favor. Eu espero que vocês estejam se acompanhando o que eu estou dizendo aqui, tá? Por favor, tá? Para não fazer essas confusões por aí. E depois disso, todas as coisas estão sujeitas. Todas as coisas colocadas debaixo dos teus pés. Então, veja aqui o enredo das semelhanças proféticas e o enredo dos fatos no panorama da redenção. Então, primeiro ponto. Não foi a anjo que foi sujeitado. Por quê? Porque Jesus é o resgatador. O mundo por vir está sujeito a Jesus. Já está sujeito a Jesus, assim, perante o Senhor. Depois, quando ele fala que é um homem e tal, por quê? Porque o homem, apesar de ele ter recebido o mandato de sujeitar todas as coisas, e nesse sentido ele é a figura de Jesus, ele foi feito por um tempo semelhante, inferior aos anjos. Nesse sentido, também é um tipo de Jesus, porque durante a encarnação foi inferior aos anjos, por um período de tempo. Num sentido apenas da encarnação, não na identidade divina, mas no sentido da encarnação apenas. Depois disso, todas as coisas estão sujeitas, todas as coisas colocadas debaixo dos seus pés. Aqui, por exemplo, já fala do fato de Jesus ter morrido, ter feito, por assim dizer, semelhante ao homem, e nesse sentido inferior aos anjos, só nesse sentido. Mas depois de ele ter completado a redenção, ele ter assumido plenamente aquela identidade que ele tinha anteriormente, com o Pai à destra de Deus. Mas já, no caso, tendo conquistado a redenção. Num outro patamar, no sentido assim, de que, tendo feito a redenção, ele se assentou à destra de Deus, aguardando, sujeitando todas as coisas, aguardando que todas as coisas sejam sujeitas. É aquela questão do já ainda não. Por quê? Espiritualmente, Jesus já reina, já está tudo sujeito a ele, espiritualmente. Mas, por outro lado, a criação ainda está sujeita à vaidade. Mas ainda gememos nesse corpo. Então, a nossa redenção não está plena. Então, em um sentido, Jesus já reina, e no outro sentido, ele ainda aguarda que todas as coisas sejam sujeitas aos seus pés. Espiritualmente, perante a divindade, perante o Senhor, ele já está pleno em redenção e em reinado. Diante de Deus, sim. Mas no nosso cronograma humano, ainda não. Então, é isso que está dizendo aqui. Agora, porém, não vemos. Por quê? Porque a plenitude total do reinado de Cristo será na segunda vinda, porque aí realmente todas as oposições serão julgadas e condenadas. Então é isso que está dizendo aqui. Depois, continuando aqui no versículo 9 a 16, resumidamente, continuando o raciocínio, ele diz assim: todavia, aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, foi coroado de glória e de honra. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E ainda: eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então, esse versículo seguinte, né, vai estar explicitado aqui que falei agora há pouco, que Jesus, por um pouco de tempo, foi feito inferior aos anjos, mas que depois foi coroado de glória e de honra.
É exatamente o que acabamos de falar. Então, o Senhor já está reinando espiritualmente, já foi coroado de glória e de honra, agora não apenas que se complete todas as coisas na sua segunda vinda. É isso. Então, por um pouco de tempo, ele foi feito inferior aos anjos, no período da encarnação. E por quê? Porque convinha que aquele por quem todas as coisas foram feitas aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ou seja, aquele que criou todas as coisas, a ele, que é Deus Pai, convinha que o autor da salvação de todas as coisas, quem? Seu Filho, Jesus, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. Aqui já é a questão mais da justiça de Deus. Da justiça de Deus. Porque o resgate da criação tinha que ser feito por um resgate de sangue. Na justiça de Deus, alguém tinha que pagar o preço pela redenção da humanidade. Isso diante de Deus. Somente assim poderia ser pago o preço. Então, o Senhor Jesus teve que sofrer a sua morte de cruz, teve que sofrer as agonias da cruz, porque esse era o preço pago para que a criação, a humanidade e a criação fossem redimidas. Era esse o preço pago. Quem colocou esse preço? Soberanamente Deus Pai. Soberanamente. Não podia ser mais barato? Não, não podia ser mais barato. Não podia ser outra pessoa? Não, não podia ser outra pessoa. Só Jesus e só esse preço. O Senhor Jesus, lá no Monte das Oliveiras, ele até orou, falou, olha, se possível, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Jesus até orou. Mas o preço era esse, o Senhor Jesus assumiu, não. Então é esse o preço, ele assumiu isso. Assumiu que o preço era esse. Então, aquele que criou todas as coisas, a ele convinha que por meio dos sofrimentos a redenção fosse efetivada. Esse preço de resgate, que foi pago dessa maneira, com a cruz, foi soberanamente estabelecida por Deus. E é um elemento que satisfaz, o único elemento que satisfaz a justiça de Deus plenamente. Primeiro, o modo da morte de Cristo. Não morreu de qualquer jeito, morreu morte de cruz. E segundo, o Filho de Deus. O Filho de Deus, ninguém menos que a divindade. Ninguém menos que alguém nivelado com Deus seria capaz de pagar esse preço. E prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. Vocês que ficam ouvindo aí, pastores, gurus e liberais, teólogos liberais, que minimizam a identidade espiritual do povo de Deus, que minimizam a identidade de Jesus. Essa redenção só é assim no Evangelho. Essa redenção só existe no Evangelho e só existe no cristianismo. Vou repetir quantas vezes tiver que repetir aqui. O erro de toda e qualquer religião é essa. Não passa por Jesus. Não passa pelo sangue de Cristo. Não passa pelo Filho de Deus. Não passa. O budismo não passa. O espiritismo não passa. Shintoísmo não passa. Confucionismo não passa. Islamismo não passa. Não passa por aqui. Portanto, não tem redenção. Isso eu falo assim, para quem quiser ouvir. Não há redenção fora de Jesus. Não há corpo de adoradores fora da igreja. Pode acontecer uma impossibilidade de congregação. Aí se o cara estiver numa ilha deserta. Mas não existe um corpo assim que não seja a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E a redenção é em Jesus. Ponto. Não tem? Fora disso não existe salvação. Fora disso não existe salvação. Não existe um corpo de adoradores que adora a Deus em espírito de verdade e não existe um redentor efetivo. É assim. Aqui estou eu e o Filho que Deus me deu. Por que aqui estou eu e o Filho que Deus me deu? Justamente porque Jesus, só ele redimiu a humanidade. O Filho que Deus me deu. É Jesus falando aqui. E uma coisa aqui importante, meu Deus, meu Deus. A obra redentiva, a morte de Cristo na cruz, suas agonias por nós, seu sangue derramado, seu sofrimento por nós, é o único elemento redentivo válido para Deus e o único elemento pelo qual somos irmandados com Deus. Então, de dizer, todos somos filhos de Deus, não somos todos filhos de Deus. Não. A quem os recebeu, a esses deu-lhe poder de serem chamados filhos de Deus. Só a esses. Todo mundo é filho de Deus? Não. Se
Se você entender que Deus é o pai da criação, né? Ah, mas Deus criou tudo, então tudo é filho de Deus. Não, tá, mas esse sentido aí não é o sentido pleno. O sentido pleno de ser filho de Deus é ser redimido em Jesus. É ser emanado em Jesus. É ser emanado em Jesus. E uma coisa que nós devemos entender também, isso aí, meu Deus, é a questão da gradação da identidade, o modo de sermos agora em Jesus, o que nunca se foi antes. Daí eu sempre repeti, o menor do reino dos céus é maior do que o maior lá no Antigo Testamento. Nós vamos voltar nesse ponto depois. Porque o que se é em Jesus não tem paralelo com nada de grande que possa ter havido ou acontecido lá no Antigo Testamento. Não há nada comparável. E essa emanação com a humanidade planificada no sacrifício de Cristo era um anelo, tanto do próprio Senhor Jesus, quanto daqueles que nos precederam. Aqueles que nos precederam. Qualquer um deles trocaria de lugar com qualquer um de nós, se falasse alguma coisa. Eu queria ser que nem Abraão. Se Abraão trocaria correndo de lugar com você. Eu queria ser que nem Isaías trocaria correndo de lugar com você, se ele pudesse. Para ser aqui o mínimo aqui no reino de Deus, do que o máximo daquele que poderia ter sido lá no Antigo Testamento. Porque a plenitude de identidade e emanação com Deus só se manifestou em Jesus. Quando eu disse que era o anelo do próprio Jesus, eu quero dizer assim, que quando Jesus estava celebrando a ceia lá em Lucas, ele diz assim, tenho desejado ardentemente celebrar essa Páscoa convosco. Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha plena compreensão de que por aquilo que prefigurava a Páscoa, ele ia estar mais presente, ele ia possibilitar uma presença maior dele por meio do Espírito entre o povo. Era isso que Deus queria. O anelo maior do Pai era reconciliar a humanidade consigo mesmo através do seu Filho. E isso está feito. Por isso que ele é nosso irmão, e não vergonha de chamar meus irmãos, porque Jesus é nosso irmão mais velho, por assim dizer, né? Ele é o nosso Senhor, claro. Mas ele é nosso irmão mais velho, é assim que ele se sente a nosso respeito. É assim que ele se sente. Ele é filho de Deus e nós somos filhos de Deus através dele também. Então, por isso que nós temos que, assim, prestar atenção nos termos da comunhão. Porque só tendo comunhão realmente efetiva, só nos aprimorando na comunhão dos irmãos, é que entenderemos a nossa comunhão com Cristo. Uma coisa remete à outra. Uma coisa deve ser efetivação da outra. Eu não vou me estender aqui, senão eu vou sair aqui do assunto. Só dizendo isso, tá? Essa questão do anelo da emanação, da proximidade com Deus, que é um anelo das pessoas do Antigo Testamento em relação a Jesus, ou aquele que eles conheciam, que ia ser Jesus lá na frente, e o próprio Senhor Jesus como enviado do Pai, e o seu amor por nós, a efetividade do seu amor por nós, tá? E a possibilidade de ele estar no nosso meio. Não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Não existe nada parecido com isso no Antigo Testamento. É só em Jesus isso, tá? E é o que nos emana também. Então, diz assim, no finalzinho, diz, não socorre a anjos. Por que ele não socorre a anjos? Não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão. Quem será a descendência de Abraão? Será que são os judeus aqui? A descendência de Abraão, na plenitude da filiação de Abraão, que são os da fé. É nesse sentido. Ele socorre a descendência de Abraão. Que descendência? A descendência segundo a promessa, que são aqueles que chamou não só dentro de Deus, mas também dentro dos gentios. Esses são os filhos de Abraão. Está falando tudo no arco maior das concretizações efetivadas por Jesus no panorama total da redenção. É nesse sentido que o filho de Abraão é tratado aqui. É essas pessoas que ele socorre. Os filhos de Abraão. Não socorre a anjos. Por que não socorre a anjos? Porque não há redenção para anjos. Não há possibilidade de redenção para anjos. Obviamente, aqui os anjos rebeldes, no caso. A obra de Cristo não alcança a salvação dos anjos rebeldes. Dos anjos rebeldes. Tá? Tem até um trecho, né, do livro de Enoque, que tem lá uma história dos anjos vieram, transaram com as mulheres, geraram gigantes. Aí tem várias pessoas que acreditam nisso. Eu não acredito, é só uma maluquice esse negócio. E no livro de Enoque tem um trecho assim que Enoque intercede por eles. Né? Enoque vai lá, faz um memorial de arrependimento e tal. Olhando assim, falando, nossa, mas isso aí é uma bobagem, completamente impossível, porque os anjos rebeldes, não aqueles dessa ficção, mas os anjos rebeldes, no caso Lúcifer, os anjos caídos que caíram, não há intercessão possível para eles.
porque eles caíram de um patamar muito elevado, eles estavam direto na presença de Deus. E o fato de nós vivermos na carne acaba sendo uma misericórdia. A gente reclama muito dessa carcaça do nosso filho, mas é por causa de estarmos na carne que é possibilitado que Jesus venha na carne, e na carne condena o pecado, porque possibilitou a nossa redenção. Não está na mesma situação que eles, perdidos e sem chance de redenção. Então, o Senhor Jesus, então, ele é o redentor da descendência de Abraão, e por sua obra de redenção, ele se torna nosso irmão, tá? Somos emanados irmãos dele, né? Então, no versículo 17 a 18, terminando aqui, diz assim, ó, por isso, convém que se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. De novo a expressão, né? Por isso convinha, ele fala duas vezes aqui, ele fala, né, convinha que o Senhor Jesus morresse pelo seu povo, e convinha que nesse processo ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote. Então, o significado do sacerdote de Jesus, qual é o significado do sacerdote de Jesus? O significado do sacerdote de Jesus é composto do seu elemento permanente e do seu elemento misericordioso. Pelo fato de Jesus ter sido semelhante a nós, e pelo fato desse sacerdócio dele ser um sacerdócio completo, naquilo que tinha a função de redimir o povo dos seus pecados. Porque aqui, lá no Antigo Testamento, tinha aquela cerimônia, aqueles cordeiros que eram sacrificados, mas aquilo era transitório, aquilo não redimia completamente. A própria carta aos Hebreus vai falar mais nisso mais para frente. Então, o Senhor Jesus, então, é essa pessoa que se torna semelhante aos irmãos e se torna mediador competente entre Deus e os homens, porque as coisas referentes a Deus aqui só poderiam ser redimidas por aquele que era semelhante a Deus, sendo feito também semelhante aos homens. Esse é o sentido maior e mais profundo da encarnação de Cristo. Vou mencionar de novo aqui, existe um termo técnico chamado união hipostática. União hipostática. Os irmãos já ouviram falar de união hipostática? É um termo grego, né, que fala dessa divindade e humanidade de Jesus, essa como é que eu vou dizer, não é esse paralelismo, não. O fato de Jesus ser homem e Deus plenamente. O que é isso? Porque o grande debate lá do Concílio de Nicéia, o Constantino, aquela história toda, o grande debate do Concílio de Nicéia era justamente isso. Era o fato de um cidadão chamado Ágio começar a dizer que Jesus era um ser criado, Jesus não era Deus. E a união hipostática era a afirmação da plena divindade de Jesus e também de sua humanidade, as duas coisas, divindade e humanidade. Só dessa maneira é que Jesus é competente para ser propiciação para os nossos pecados e para nos reconciliar com relação às coisas referidas a Deus. Só assim. As cerimônias do Antigo Testamento eram só elemento profético, mas não eram permanentes. Nunca foram e jamais seriam elementos permanentes. Mais para frente na carta vai falar mais dessa questão. Estou só dizendo assim, que no panorama total das misericórdias de Deus, convinha que o Senhor Jesus fosse semelhante a nós, morresse por nós, fosse inferior aos anjos por um período de tempo, mas depois fosse depois de feita a redenção, assentasse à direita de Deus e recobrasse aquele lugar que ele sempre que já era dele anteriormente. E que durante esse período, então, ele reinasse até que todas as coisas fossem finalmente recobradas em sua segunda vida. Esse é o ciclo total da redenção. Isso é o ciclo total conforme profetizado, conforme realizado e conforme a concretização final que virá com o Senhor Jesus na sua segunda vida. Ele é competente para nos socorrer, porque, tendo sido feito semelhante a nós, ele é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Por quê? Porque ele passou pelas nossas dores, ele passou pelo nosso sofrimento. Então, naquilo que ele mesmo sofreu, ele é capaz de socorrer aos que sofrem, porque ele sabe o que é ser humano. A identificação de Jesus conosco também é um elemento de sua misericórdia em seu sacerdócio e em seu sacrifício pleno por nós. Amém? Então, atentemos para essas coisas e sejamos gratos, andemos com temor diante de tão grande redenção que está dentro de nós, com todos os elementos da graça
e da misericórdia de Deus que está no Senhor Jesus. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido aqui essa parte. Deus abençoe a todos.